Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos começar a fazer os nossos primeiros estudos preparatórios para o campo dos números reais. E aí vamos recordar algumas coisinhas sobre números racionais. Ou seja, vamos verificar hoje o que é também uma fração geratriz. Então, primeira coisa, números racionais, são os números fracionários. Vamos ver os exemplos. 3 sobre 10, ou seja, tem numerador e denominador, uma fração. 4 quintos, 13 25avos, 7 terços, 56 onzeavos. O zero é um número racional. Por quê? Porque todo número natural ou inteiro, ele é racional. E o zero, ele é neutro, né? Ele está ali nos dois conjuntos, ele pode ser considerado como racional, natural, inteiro. E como que eu considero o zero como um número racional? Considerando o denominador, lembra? Quando não tem nada no denominador de um número, é 1. Então, 0 sobre 1, olha lá a fração. 1, mesma coisa, 1 sobre 1. 2, 2 sobre 1. 7, 7 sobre 1. Menos 71 sobre 100, que pode ser escrito como menos 71, ou seja, o numerador negativo sobre o denominador. Então, eu posso considerar esse número no numerador negativo quando a fração é negativa. Menos 15 oitavos, olha lá, menos 15 sobre 8. Menos 11 nonos, menos 3, o menos 3 também, olha lá, menos 3 sobre 1. Menos 5, menos 5 sobre 1. E assim vai, pessoal. E mais um exemplozinho aqui, o menos 8. Ok, então todos esses números formam um número racional. Eu acho que ficou bem claro para vocês que basta pensar numa fração. E aí, esses números, eles podem se apresentar numa forma decimal. Como é se apresentar numa forma decimal? Bom, ele pode estar sendo dividido por 10, ou ele pode apresentar vírgulas. Ok, então 3 décimos, 0,3. 4 quintos é 4 dividido por 5, 0,8. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Basta dividir o numerador pelo denominador e você vai obter a fração na forma decimal. 13,25, 13 dividido por 25, 0,52. 7 terços, 2,333 reticências. Aqui nós já temos uma dízima, né? E ela é infinita e ao mesmo tempo periódica. Por quê? Porque o número 3 se repete depois da vírgula. Depois, menos 15 oitavos, menos 1,875, ou 875 milésimos, se quiserem falar assim. Mas não precisa, basta vocês pensarem que nós temos aqui uma vírgula, e esse número é um número decimal, ou seja, a fração está escrita na forma decimal. Menos 11 nonos, menos 1,222 reticências, outra dízima. Periódica com período igual a 2. E já nós vamos estar mexendo com isso também. 56 sobre 11. 56 dividido por 11, 5,0909. Outro período, o 0 e o 9. Depois, menos 71 sobre 100, 0,71. Então, pessoal, é bem isso que a gente está tentando recordar aí, que tem aula no canal sobre esses assuntos. Mas nós estamos retomando para poder aprender os números reais. Então a gente já sabe que todo número racional é escrito em fração e que toda fração pode ser escrita na forma decimal. Agora vamos observar então, já que eu comentei, essas dízimas periódicas aí, ok? Então aqui em continuidade ao nosso raciocínio, olha só. Decimal exato. Quando que um decimal é exato? Quando eu divido o numerador pelo denominador e dá um resultado na resposta da divisão com resto zero. Então dá exato, dá 0,3.
Quando eu divido 4 pelo 5, e eu obtenho exatamente 0,8, porque o resto da divisão de 4 por 5 deu 0. Agora, quando é que eu tenho uma dízima? Ou seja, um número infinito que não tem resposta. Quando eu não consigo chegar a um resto zero no momento que eu divido o numerador pelo denominador. Então, quando eu divido 7 por 3, eu tenho 2,333 reticências. Esse 2,333 reticências, ele pode ser escrito assim, 2,3 com uma barra em cima do 3. Por quê? Porque 3 é um número que se repete. E essa barra mostra para nós que o 3 é um número que se repete depois da vírgula. E ele é chamado de período. Então eu digo que o período dessa dízima é o número 3. Aqui, 56 dividido por 11. Ao dividir eu tenho 5,090909 reticências. Dízima. Periódica. Por quê? Porque tem o período 0,9. E eu posso escrever da forma 5,09 com a barra em cima do 0 e do 9. Menos 11 nonos. Ao dividir, eu tenho menos 1,222, que eu posso escrever como menos 1,2 e a barra em cima do 2. Por quê? Porque 2 é o período dessa dízima. E menos 25 sextos. Ao dividir o 25 pelo 6, eu obtenho menos 4,1666 reticências. Então, eu posso escrever como menos 4,16 barra só em cima do 6, porque só ele é o período dessa divisão. Então, o período dessa dízima é o 6. E agora, então, com essa condição, nós temos toda a condição de falar assim, o que é uma dízima periódica. Uma dízima periódica, ela é feita através da divisão de um numerador pelo denominador, quando eu tenho após o número, depois da vírgula, número decimal, um número que se repete. E, obviamente, como vai se chamar essa fração? Fração que gera a dízima periódica, ou seja, fração geratriz. E aí eu vou colocar para vocês essa definição. Uma pergunta, uma dízima periódica pode ser de 3 dígitos, 4 dígitos? O período pode ter 3, pode ter 4 dígitos, pode ter vários, desde que ele se repita, formando sempre o mesmo período. Tá? E nós vamos ter aí exemplos sobre isso também, e no canal já temos aulas sobre isso. Basta vocês buscarem lá, tem até playlist montada. Então, vamos lá, definição de fração geratriz. Então, temos aqui, fração geratriz é a fração equivalente. Vamos lembrar um pouquinho de equivalência. É a fração que representa a mesma parte do inteiro. Elas podem estar escritas de formas diferentes, mas quando eu faço ela geometricamente, o que seria isso? O desenho. Eu tenho a representação da mesma parte do inteiro, por isso é equivalente. Então, uma fração geratriz é uma fração equivalente a uma dízima periódica, ou seja, ela é igual. E aí nós temos que 7 dividido por 3 dá 2,333 reticências, ou seja, uma dízima, porque é infinita, então é dízima. Periódica, onde o período é 3. Então, 7/3 é a fração geratriz. E nós vamos aprender como é que eu obtenho, a partir de um número decimal, uma fração geratriz. Porque até o momento nós soubemos fazer o quê? Achar da fração geratriz a dízima. Como é que eu faço quando eu tenho uma dízima e obtenho a fração geratriz? E isso vai ser para as próximas aulas que nós vamos fazer para vocês aqui no canal. Vou passar para vocês o exercício, apenas para vocês identificarem as coisas que nós vimos hoje. Período, dízima, fração, só isso. Então o exercício para quarta-feira é o seguinte: escreva o período dos seguintes decimais periódicos. Então 0,342342 reticências.
27,57777 reticências. 1039,898989 reticências. É só escrever qual é o período. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, escrevam nos comentários. Isso é bom para que outras pessoas também possam acompanhar. Não tem importância se errar. O importante é vocês tentarem. E através dos nossos erros a gente aprende e não esquece mais. Obrigada pela companhia de vocês e até quarta-feira. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.